Pessoal, muito boa tarde, meus amigos. E aí, o jogo da Série A do Brasileirão? Vamos lá? Se você chegou aqui e não conhece nosso canal ainda, nosso canal é focado nos campeonatos lá de fora, mas também a gente não pode deixar de ressaltar os campeonatos daqui do Brasil, beleza? Vamos lá, galera! Chegando aqui o jogo do domingão, também às 16 horas, Botafogo e Cruzeiro, um jogaço. Acredito que o Cruzeiro vai vir completo para esse jogo, com Damião, Soares, Bastos, Luiz Henrique, Tietê. Também o Bareal também pode voltar nesse jogo, então vai ser um jogo bem matracado, não vai ser jogo fácil não. Dois times duro brigando ali pela cabeça da chave. O Cruzeiro também deve vir com o Fagner, também com o Jonathan ali, o Jesus, o Eduardo Marquinhos, o Gabigol também deve jogar nesse jogo, e o Léo Jardim já tá preparando sua equipe para enfrentar o Botafogo, com o Caio Jorge também jogando ali na frente, beleza, galera? O retrospecto desses dois times, são dois times que tá ali brigando pela tabela ainda, pelo título. O Cruzeiro tá na segunda posição com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates. O Botafogo tá na sexta posição com 26 pontos e 7 vitórias e 5 empates. O retrospecto aqui dos dois times, o Cruzeiro está melhor, mas vocês sabem, eu não entro em vitória. Esse jogo, o Botafogo, ele ganhou de 2-0 agora do Bragantino, empatou 1-1 com o Corinthians e ganhou do Sport Recife, o passeador da Copa da Série A, que eu falo que o Sport Recife, ele veio passear na Série A, ganhou de 1-0 do Sport Recife, certo? O Botafogo tá com a média de 6-9 escanteios por jogo, já o Cruzeiro, ele ganhou, ficou de 0-0 com o CRV agora, nesse jogo de antes de ontem, do dia 30, e também perdeu pro Ceará, 2-1 e 0-0 com o Corinthians, mas não se engane não, Cruzeiro é Cruzeiro. Com essa turma aqui que eu estou falando, que ele pode vir com o Gabigol, com o Caio Jorge, com o Eduardo e mais o Jonatas, Fabrício, o Cruzeiro, ele é um time bem ofensivo, então não se engane às vezes de escolher aí a vitória. Eu prefiro o mercado de gol para esse jogo. O Cruzeiro tá com a média de escanteio de 8-12 escanteios por jogo, é um time que chuta muita bola lá na frente, cabeceia muita bola e pode surgir 1-0, 1.5, um gol já no primeiro tempo nesse jogo. Porém, para essa entrada, você deve estar vendo o jogo, se os times estão cruzando, se estão atacando, pode sair um gol no primeiro tempo. Porém, muita cautela num jogo como esse. Vou fixar aqui nesse jogo 2.0 gol para essa partida, beleza? Bom, galera, também temos o jogo do Corinthians e o Fortaleza. Às 16 horas esse jogo do Corinthians e Fortaleza. O Fortaleza está na 18ª posição, já era pro Fortaleza nesse campeonato brasileiro, 14 pontos, 3 vitórias apenas. O Fortaleza tem 17 cores, gol marcado aqui, 8 derrotas o Fortaleza tem no campeonato brasileiro. O Corinthians na 11ª posição, 21 pontos, pode não cair mais, mas mesmo assim tá lutando para poder melhorar um pouco mais. Ganhou do Palmeiras aí, agora nesse jogo. Acredito que o Corinthians também vai vir completo também, não tá definido, mas acredito que o Corinthians vai vir com o Canuto ali, o Canuto, na verdade, Bom, o Corinthians vai vir com o Iroberto, vai vir também com o Breno Bidon, o Martinez ali, o Renato, na frente, Pedro Augusto, Igor, Mateuzinho, e Pochettino. Então, acredito que o Corinthians venha completo para esse jogo contra o Fortaleza, porque deu uma melhorada, deu uma recuperada, ganhou do Palmeiras aí de 1-0. Acredito que o Corinthians vai pegar pressão agora, acreditou e vai para cima do Fortaleza. Ganhou de 1-0 do Palmeiras, um gol muito polêmico, como você mesmo acompanhou, empatou 1-1 com o Botafogo e ficou 0-0 com o Cruzeiro. Já o Fortaleza, ele perdeu de 2-1 pro Grêmio, ganhou de 3-1 do Bragantino e ficou 1-1 com o Bahia. Então, diante desse aspecto aqui, eu acredito que o Corinthians tem chance de vencer o Fortaleza, mas eu não vou em vitória de time nenhum, prefiro mercado de gol. 0.5 over nesse gol e pode sair até 1,5 gols já no primeiro tempo desse jogo, porque o Corinthians vai jogar com esses jogadores que eu falei aqui pra vocês. Uma hora antes deve sair a lista, mas o time oficial do Corinthians, acredito que vem sim o Zé Wilson, Pochettino, Martinez, Renato, deve vir o Corinthians com tudo pra esse jogo, tá bom? Então eu vou fixar aqui 1.5 no primeiro tempo nesse jogo, pode sair já 1,5 gols no primeiro tempo, mas
a minha entrada é over 0.5. Se eu ver que o jogo tá bom, que vai sair um gol e meio, eu mudo a minha entrada, beleza? Vou fixar também nesse jogo aqui 2.0 na partida para esse jogo. 2.0 gols, beleza? Fortaleza tá com 5 escanteios, a média de 5 a 7 escanteios por jogo, e o Corinthians está com a média de 4 a 7 escanteios por jogo, beleza, galera? Lembrando sempre, gerenciamento, procura acompanhar o jogo antes de você fazer uma entrada, beleza? Temos também o jogo do Flamengo e o Ceará. Ceará e Flamengo às 18h30. Acredito que o Flamengo também venha para esse jogo também com seus jogadores, também os principais, né? Acredito que o Flamengo venha com seus jogadores principais também, o Pedro, né? Bruno Henrique deve vir para esse jogo também, apesar que o jogo é com o Ceará, né? Mas Jorginho, acredito que o Flamengo vem com seu time, porque o Ceará resolveu mostrar suas garras, né? O Ceará começou a dar uma reagida. O Ceará é um time que, assim, no outro campeonato, 2024, ele fez um belo campeonato. Nesse campeonato, o Ceará tá naquele negócio, uma hora ganha, uma hora perde. Mas contra esses times grandes, acaba ficando encardido. Flamengão, você já sabe, o Mengão é o primeiro colocado na tabela com 36 pontos, 11 vitórias, apenas 2 derrotas. O Ceará tá na 9ª posição com 21 pontos e 6 vitórias. Beleza? Agora, no dia 27/7, o Ceará ganhou do Cruzeiro de 2-1 e perdeu pro Mirassol de 2-0 e perdeu também pro Internacional. Diante desse aspecto aqui, sem dúvida o Flamengo é favorito, mas é jogo. Vocês acham que o Cruzeiro ia perder pro Ceará? Então é jogo, você não pode confiar só em vitória. Por isso que eu prefiro o mercado de gol. Flamengo 1-0 no Atlético Mineiro. Você vê que o Atlético Mineiro não tá tão ruim que o Flamengo só ganhou de 1-0 dele. Então 2-1 no Bragantino. Não sei o que aconteceu com o Bragantino, que vinha muito bem, de repente agora é só derrota. 1-0 no Fluminense. Pode ver, quando pega um time grande como o Fluminense, o negócio, o caldo entorna. Você não vê goleada em cima do Flamengo. O Flamengo não dá goleada em cima desses times grandes. Aqui contra o Santos, 1-0 pro Santos. Quem diria o Flamengo perder pro Santos? Perdeu dia 16/7. Então, é futebol, minha gente, é jogo. Você não pode só confiar na vitória. Se você só confiar na vitória, às vezes você perde e perde muito. Então, o Flamengo tá com a média de 7 escanteios por jogo, se você vai operar um escanteio, e o Ceará tá com a média, aqui de 5 a 6 escanteios por jogo, beleza? Então eu vou fixar minha entrada nesse jogo, over 0.5 no primeiro tempo, e pode sair até 1.5 gol já no primeiro tempo nesse jogo. Para isso você tem que estar acompanhando o jogo, mas eu vou fixar 2.0 gols nessa partida aqui, sem dúvida, pode sair nesse jogo no Flamengo e Ceará, beleza? Chegando aqui também o Atlético Mineiro e o Bragantino. Beleza? Atlético Mineiro e Bragantino às 18h30 aqui no Domingão, também para vocês. O Bragantino tá na 5ª posição, 27 pontos, tem 8 vitórias e 3 empates. E o Atlético Mineiro no 13º colocado, 20 pontos, 5 vitórias e 5 empates. O Atlético Mineiro começou o time meio devagar, sabe? Mas agora nas últimas partidas o time tá tendo mais pressão com o Hulk lá na frente. O Hulk, ele tá tendo mais ali um apoio, tá tendo mais que eu falo o quê? Mais uma assistência para poder completar seus passes, né? Então, eu acredito que o Atlético também possa vir ali com os seus jogadores também completo para que consiga mais 3 pontinhos nesse jogo, tá bom? Beleza? Vamos lá. Tá aqui Atlético Mineiro e Flamengo, perdeu pro Flamengo de 1, perdeu também pro Atlético Bucarana na Sul-América da CONCAF, perdeu pro Palmeiras, né, 3-2, então são 3 derrotas, apesar do Atlético Mineiro tá vindo assim tentando reagir, são 3 derrotas, né? Já o Bragantino também deu uma declinada, perdeu pro Botafogo de 2, perdeu pro Fortaleza e também perdeu pro Flamengo, são 3 derrotas, mas analisando os dois times, o Atlético Mineiro para esse jogo tem mais time, tem mais chance de vencer o jogo, tá certo? O Atlético Mineiro tá com a média de 6 a 9 escanteios por jogo. Já o Bragantino, que antes era bom e ainda é um time bom ainda
para escanteio. O Bragantino, ele que tá com a média de 6 escanteios por jogo. Beleza, galera? Então vamos fixar aqui nesse jogo do Bragantino e o Atlético Mineiro, 1.5 gol no primeiro tempo nesse jogo. Eu acho que o Atlético pode marcar de repente 2 gols no primeiro tempo, mas por segurança há uma entrada mais segura aqui, 0.5 no over, no HT para esse jogo e 2.0 gols também para esse jogo, beleza? Bom, temos também nesse horário das 19h30 Vitórias e Palmeiras, o Vitória da Bahia e o Palmeiras. Acredito que o Palmeiras vai vir também ali mais ou menos, né? Mas acredito que o Rafael Veiga deve jogar, também o Lopes também pode jogar também nesse jogo, e vamos aguardar aí, né? Vamos ver o que a Abel Ferreira vai montar para enfrentar esse timinho do Vitória. O time do Vitória é um timinho bem encardido, como eu falo, veio só passear na Série A, mas às vezes complica time grande. Mas sem dúvida aqui o Palmeiras é favorito. O Palmeiras, ele que tá na terceira posição do Brasileirão, 32 pontos, 10 vitórias, apenas 2 empates. Já o Vitória tá na 15ª posição, 17 pontos, 3 vitórias, apenas o Vitória. Vitória 2-0, né? Um jogo lá atrás em 2024 com o Palmeiras, mas já faz muito tempo. Já agora aqui no Brasileirão 2025, o Vitória empatou 1-1 com o Mirassol, 2-2 com o Sport Recife e ganhou do Bragantino, que começou a cair das pernas aí agora, né? Já o Palmeiras perdeu de 1-0 pro Corinthians antes de ontem e ganhou de 1-0 do Grêmio. O Palmeiras parece que tá economizando gol ultimamente, né? Com o Palmeiras vinha numa sequência de gol aí e ganhou de 2-1 do Fluminense. Sem dúvida aqui, galera, jogo pra gol, não entra em vitória num jogo desse. Sei que o Palmeiras é favorito, mas é futebol, tudo pode acontecer. Não duvido nada do Palmeiras perder por Vitória. Pra quê? Pra fazer todo mundo perder dinheiro. O que tá parecendo ultimamente que futebol tá virando uma máfia. Que eu não sei como é que um time grande perde pra um time pequeno, mas é futebol, tudo pode acontecer. Então pra esse jogo, 0.5 gol no primeiro tempo e pode sair 1,5 gol no primeiro tempo também nesse jogo. Porém, a entrada mais segura, over 0.5 gols no primeiro tempo nesse jogo e 2.0 gols para esse jogo em toda a partida do Vitória e o Palmeiras. Palmeiras com a média de 4 a 7 escanteios por jogo. Já o Vitória, ele tá com a média de 5, deixa eu ver, 2, uma média de 4 a 6 escanteios por jogo, o Vitória, tá certo? Temos também o jogo do Internacional e o jogo do São Paulo. Esse jogo às 20h30 no domingo, Brasileirão, 18ª rodada, Internacional e São Paulo. O São Paulo tá na 8ª posição com 22 pontos e 5 vitórias. E o Internacional tá na 10ª posição, 21 pontos, 5 vitórias. Olhando pro retrospecto dos dois times, aqui esse jogo pode dar até empate, beleza? Então, Internacional perdeu para o Fluminense, agora dia 30/7, 2-1 Fluminense, 1-1 com o Vasco da Gama e 2-1 no Santos. Para você que gosta de escanteio, o Internacional tá com a média de 4 a 8 escanteio por jogo, tá? Já o São Paulo, ele que vem ali com uma vitória de 3-1 em cima do Fluminense, 1-0 também em cima do Juventude e 2-0 em cima do Corinthians, ou seja, 3 vitórias. Deu uma reagida boa ao São Paulo. O fato de São Paulo jogar no Morumbi ultimamente tá ajudando o São Paulo. O São Paulo deu uma melhorada, tá vindo muito bem, tá com um ataque muito bom, fazendo 7 escanteios, uma média de 6 a 7 escanteios por jogo São Paulo. Então eu acredito que o São Paulo possa sair sim vencedor desse combate. O Internacional tá com a média de 4 a 7 escanteios também, mas esse jogo vou fixar uma entrada de 0.5 no primeiro tempo. Esse jogo pode ser um jogo bem marrado, bem travado, certo? O Internacional é bem cascudo, então vou fixar apenas uma entrada de 0.5 no primeiro tempo no ovo. Isso, só farei uma entrada se eu ver que realmente pode sair um gol, se tiver chutando, se os dois times estiver atacando. E 1.5 gols para essa partida como segurança entre Internacional e São Paulo, beleza, galera? Galera, gerenciamento sempre, quero aqui dizer para vocês que o que faz você ser consistente no mercado, nesse mercado, é
você ter gerenciamento. Não se empolgue de ir para cima, porque você tá vendo que tá fácil. Por exemplo, você tá assistindo um jogo, você tá vendo que tá fácil pro outro. Não se empolgue, procure acompanhar o jogo para você fazer sua entrada, beleza? Eu prefiro operar mercado de gol porque é muito mais fácil do que o mercado de vitória, tá bom? Hoje tá difícil confiar no mercado de vitória, hoje do jeito que nós estamos vendo aí os jogos do Brasileirão, também da Copa do Brasil, tá bom, galera? Se você estiver gostando aqui, quiser dar essa força pra nós aí, se inscreve no nosso canal. Nosso foco é mais nos campeonatos lá de fora, da MSX do México e a MLS dos Estados Unidos. Valeu? Grande abraço pra vocês, bom domingão, boas apostas e tamo junto!